Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de Física. Eu sou o professor William Costa, estou aqui para te ajudar a entender um pouquinho mais aí sobre Física. Falar nisso, qual é a aula de hoje? Olha só, estamos na aula de número 7, Revisão e Avaliação. Ficou curioso? Vem com a gente. Olá pessoal, estamos de volta aqui para a continuação da nossa revisão. Eu sou o professor Nelson Bezerra e eu vou dar continuidade então aqui na nossa revisão da unidade 1, depois da aula muito bem ministrada pela professora Risolda Farias, certo? Eu vou dar continuidade aqui falando para vocês inicialmente sobre o conceito da velocidade média, mas antes disso eu devo falar para você da definição de espaço. Então vamos lá relembrar, pessoal, que a definição de espaço ou posição, certo? Que um corpo ocupa em uma determinada trajetória. Então você tem aqui na imagem o nosso corpo representado aqui por esta bolinha e ele, durante o seu movimento sobre esta trajetória orientada, ele ocupa 3 posições distintas. Então, primeiramente, ele está aqui na posição menos 2 metros da trajetória. Depois, ele se desloca até a posição S igual a 0. Essa posição aqui é chamada de origem dos espaços, é uma referência, porque toda trajetória ela tem que ter uma referência. Toda estrada, vamos imaginar a trajetória como uma estrada, uma rodovia, sempre tem que ter o marco zero dessa rodovia, onde ela começa. E a pessoa pode percorrer essa rodovia tanto na direção, no seu sentido positivo, como no sentido negativo. Então o nosso móvel aqui, ele começou atrás da origem dos espaços, na posição menos 2, passou pela origem, que é a posição 0, e depois ele está localizado aqui na posição mais 2 metros. Então, posição, pessoal, nada mais é do que o local onde o corpo que está em movimento está posicionado numa determinada trajetória. Então, isso aí é o que a gente chama de posição. Essa posição, ela é medida em metros, porque ela tem status da grandeza comprimento. Então, nós medimos a posição em metros. Também podemos medir em quilômetros, em centímetros, em milímetros, mas no Sistema Internacional de Unidades, essa posição é medida em metros. Tá ok, pessoal? E aí, a gente, quando define posição, a gente também define o que é variação da posição. Porque o que interessa, na verdade, para o cálculo da grandeza velocidade, e a gente vai falar depois sobre a definição de velocidade média, o que interessa para esse cálculo é exatamente a variação da posição. Porque quando o móvel está em movimento, a sua posição muda com o tempo. Claro, então, que ela varia. E para isso aqui nós temos também, na nossa TV interativa, a definição para a variação do espaço ou variação da posição, que é chamada pelo símbolo ΔS, onde o delta, na física, ele simboliza a variação, e o S simboliza o espaço ou a posição. Veja que para eu encontrar a variação da posição, basta que eu faça a diferença entre a posição final, SF, e a posição inicial, SI. Ok? No nosso desenho, por exemplo, nós temos aqui que o carrinho começa o seu movimento na posição menos 2, aqui seria o seu espaço inicial, tá? E ele chega na posição 6. Depois de 3 segundos, ele chega na posição S igual a 6. Esse aqui é o seu espaço final. Espaço inicial de onde ele saiu, espaço final aonde ele chegou. Qual é a variação do espaço para o nosso exemplo, alunos?
Olha só, a variação do espaço, nesse caso, posição final 6, posição inicial menos 2. Então é 6 menos 2, que é a posição inicial. E aí, para que eu faça essa conta, eu tenho que eliminar esse parênteses, fazendo aqui o jogo de sinal da multiplicação, lá da matemática. Então fica 6, menos vezes menos é mais 2. Logo, portanto, a variação da posição para esse nosso exemplo aqui é exatamente 8 metros. Então aí está o que é variação da posição. Mas agora, gente, quando a gente definiu variação da posição, tem uma pergunta, uma aluna aí querendo fazer uma pergunta, a nossa querida aluna Cecília, vai fazer uma pergunta para a gente aí sobre a questão da variação da posição, que eu acho que ela entendeu, mas ela tem uma pergunta para fazer. Muito bom, professor. Eu entendi o que é espaço e variação do espaço. Agora, e o tempo? Muito bem, olha só, a Cecília agora quer saber a questão do tempo. Porque para calcular a velocidade, eu preciso de duas informações. Eu preciso da variação da posição e eu também preciso da variação do tempo. E a gente vai agora aprender o que é a variação do tempo. Então, veja, a definição do tempo e variação do tempo. O tempo no sistema internacional ele é medido em segundos, tá, pessoal? Assim como a posição é medida em metros, o tempo é em segundos e a variação da posição, ela tem uma definição idêntica à variação do espaço, que é tempo final menos tempo inicial, a variação do tempo. Então veja aqui que no nosso exemplo, o nosso carrinho começou de um valor de tempo igual a 0, quando o cronômetro foi acionado, e o movimento dele termina quando o cronômetro chega a 3 segundos de tempo. Então, a variação do tempo neste caso é o tempo final 3 menos o tempo inicial 0. Então, aqui, pessoal, nós teremos uma variação do tempo que foi de 3 segundos. Então, aí, calcula a variação do tempo da mesma forma que calcula a variação da posição. Tudo bem? Então, é dessa forma, então, que a gente calcula o que a gente chama de variação do tempo. A gente precisa das informações do início do movimento e do final do movimento. Ok? E aí, agora a gente vai, para definir velocidade, a gente vai conhecer as unidades de medida da velocidade. No Sistema Internacional de Unidades, a velocidade ela é medida em metros por segundo. Claro, porque a posição é medida em metros e o tempo é medido em segundos. Então, quando eu calculo velocidade, eu obtenho uma grandeza que é o metro por segundo. Mas nós sabemos que no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, a gente pouco vê definições de velocidade, informações sobre velocidade, que informam a velocidade em metros por segundo. Na maioria das vezes, a gente tem a informação da velocidade em quilômetros por hora. Então, aí é muito importante que você saiba fazer essa conversão de unidades. Você converter metro por segundo para quilômetro por hora. E aí nós temos essa regra prática para essa conversão. Se você tem uma velocidade em metros por segundo, por exemplo, você tem 10 metros por segundo, e você quer saber quanto isso vale em quilômetros por hora, basta que você multiplique 10 por 3,6. E aí você vai obter, olha só, uma velocidade que é igual a 36 quilômetros por hora. Certo? É só multiplicar por 3,6. Agora, se você quiser fazer o contrário, se você tem uma velocidade em quilômetros por hora e você quer saber quanto ela vale em metros por segundo, aí você vai pegar o valor que está em quilômetro por hora, você vai dividir por 3,6 e você vai encontrar, portanto, a velocidade em quilômetros por hora. Em metros por segundo, me desculpe. E agora a definição de velocidade. Velocidade média nada mais é do que a razão,
a divisão entre a variação da posição e a variação do tempo. Ou seja, velocidade é igual a ΔS sobre ΔT, onde o ΔS é a variação do espaço e o ΔT é a variação do tempo. Vamos ao nosso exemplo, então, de como calcular a velocidade. Temos aí, na nossa TV interativa, o nosso exemplo número 1. Um ônibus intermunicipal sai da cidade de Manacapuru com destino à cidade de Manaus. O ônibus percorre a distância de 100 quilômetros no intervalo de tempo de 2 horas. Qual a velocidade média do ônibus? Então, vamos aqui encontrar a velocidade média desse ônibus, certo? Para encontrar a velocidade média, então, eu divido a variação do espaço pela variação do tempo. Tá? E aí a gente faz a conta. Olha só. Velocidade média é a variação da posição, a variação do espaço, pela variação do tempo. E aí, pessoal, aqui eu não preciso calcular a variação do espaço, como no exemplo que eu mostrei, porque ele já deu direto a variação do espaço para mim. Eu não vou precisar fazer aquela conta, porque ele já disse que é 100 km. Então, aí no lugar do ΔS eu já coloco 100. E no lugar do ΔT também eu não vou precisar diminuir o tempo final do tempo inicial, porque ele já me deu a variação do espaço também diretamente nesse exercício. Nesse exemplo, ele já me disse que foi de 2 horas. Então, é 100 dividido por 2. Ou seja, eu vou ter aqui uma velocidade média que vale 50. Nesse caso, a unidade de medida é quilômetro por hora, porque eu dividi o espaço que está em quilômetro pelo tempo que está em horas. Se eu quisesse saber em metros por segundo, bastava dividir esse 50 por 3,6, mas o exercício não pede isso, ele só pede a velocidade média, então eu posso deixar aí em quilômetro por hora. Temos aqui a solução na cartela para você, né? Para que você depois possa verificar a solução. Aí está da mesma forma que eu resolvi, a velocidade é 50 km por hora. E agora nós vamos falar sobre aquela parte que nós vimos durante a nossa unidade 1, que foi a energia mecânica. A energia mecânica, pessoal, ela pode ser entendida como a soma de outras 2 modalidades de energia muito importantes. A professora Risolda falou dessas modalidades, que são a energia cinética, associada ao movimento, e a energia potencial, que é associada à posição que o corpo ocupa em relação a um determinado referencial. Então, a energia mecânica é a soma da energia cinética mais a energia potencial, e a sua unidade de medida é o Joule, em homenagem ao James Prescott Joule, certo? Um cientista muito importante, que estudou sobre energia. Em homenagem a ele, o Sistema Internacional deu o nome da unidade de medida da energia como sendo o nome dele. Bem, como a energia mecânica é a soma da cinética mais a potencial, vamos agora saber o que é energia cinética. A energia cinética de um corpo ela está associada ao movimento. Se o corpo não tem movimento, significa que ele não tem energia cinética. Ela pode ser calculada através da expressão mv elevado ao quadrado dividido por 2, onde o m é a massa, certo? Onde o v é a velocidade do corpo e o 2 é o número, né? Tem que dividir por 2, então a energia cinética é a metade da massa vezes a velocidade ao quadrado. Essa, então, é a nossa equação para calcular a energia cinética e é medida em Joule. Aqui nós temos uma figura mostrando que o corpo pode ter, dependendo da sua velocidade, energia cinética, valores de energia cinética diferentes. Aí nós temos um carrinho que se movimenta numa rodovia e no ponto A ele tem a velocidade VA. Portanto, a energia cinética dele é em relação a essa velocidade que ele tem no ponto A. Já no ponto B da rodovia, nós vamos ter que o automóvel tem outra velocidade. E a energia cinética, então, neste caso,
ela depende desta outra velocidade VB. A energia cinética é mVb ao quadrado sobre 2. Veja que a massa ela não muda, a massa é a mesma, porque o móvel, o carrinho, é o mesmo carrinho. O que muda lá é a velocidade. É por isso que a gente costuma dizer que a energia cinética depende da velocidade e ela está associada ao movimento, porque sem movimento não tem energia cinética. Vamos falar agora sobre energia potencial. E aí nós vamos destacar dois tipos de energia potencial. A energia potencial que é gravitacional, essa aí depende da posição que o corpo ocupa em relação à superfície da Terra. E essa energia potencial gravitacional, ela é calculada através de uma expressão matemática que diz que a energia potencial gravitacional, ela é o produto, a multiplicação da massa pela aceleração gravitacional e pela altura que o corpo ocupa na superfície da Terra. Então, matematicamente, a energia potencial gravitacional é dada aí por esse produto. Temos aqui uma figura mostrando para você também um corpo que está em dois pontos diferentes, dois pontos distintos da superfície da Terra, no ponto A e no ponto B. E no ponto A, aqui no ponto A, a energia potencial gravitacional dele depende da altura HA. Porque neste ponto, por exemplo, o M, a massa desse corpo, não vai mudar. O G também é uma constante que vale, na maioria das vezes, com um valor arredondado, ela vale 10 metros por segundo ao quadrado. A gente chama de aceleração gravitacional. Então, a gente costuma dizer que a energia potencial gravitacional, ela depende da altura. Então, no ponto A, ela depende da altura HA. E aqui no ponto B, ela vai depender da altura HB. Então, ele vai ter duas energias potenciais distintas aí, que depende da altura que ele se encontra em relação ao solo. Ok, pessoal? Então, agora nós vamos para o outro tipo de energia, que é a energia potencial elástica. A energia potencial elástica, ela está associada às propriedades elásticas de uma mola ou de algum material com propriedades elásticas. Um elástico, por exemplo. E a gente calcula a energia potencial elástica por essa expressão que diz que ela é meio de K. Esse K aí é uma constante que depende das características do corpo elástico, a gente chama de constante elástica, e o x que aparece na equação, x ao quadrado, o x depende da distensão que a gente coloca na mola ou no elástico. Um exemplo prático aí da utilização da energia potencial elástica é o bump jump. Né? O pessoal gosta de saltar de bump jump aí, e esse elástico aí, ele consegue segurar o corpo das pessoas. Agora vamos ao nosso exemplo, né, de como calcular a energia mecânica. Bem, no exemplo aqui para calcular a energia mecânica, nós temos o seguinte. Olha só, determine o valor da energia mecânica de um sistema composto por um corpo que se encontra a uma altura de 5 metros, olha aqui. O corpo possui em questão massa de 2 kg e possui velocidade de 10 metros por segundo. Então, a gente vai adotar o G 10 metros por segundo ao quadrado, tá, pessoal? E aí, olha só, vamos à solução. Vamos calcular a energia potencial gravitacional e a energia cinética desse corpo e a gente vai somar essas duas energias. Olha aqui. Primeiro, a energia cinética. Meio de mv ao quadrado. Aqui está a energia cinética. Como a massa do corpo vale 2 e a sua velocidade vale 10, nós substituímos aqui o 2 no lugar do m e o 10 no lugar do v. Então, quando eu elevo ao quadrado aqui, ó, 10 elevado ao quadrado, eu obtenho esse valor aqui, que é o 100. 10 elevado ao quadrado é 10 vezes 10, 100. E aí eu multiplico, olha só, 2 vezes 100 vai dar 200 aqui, pessoal, olha só. E 200 multiplicado pela metade, por meio, é igual a 100. Então, a energia cinética desse corpo aí, que tem velocidade de 10 metros por segundo, é 100 joules.
Já a energia potencial gravitacional, a fórmula é mgh. A massa vale 2, a mesma massa lá de cima. O g a gente vai considerar como sendo 10, que é a aceleração gravitacional, está lá no enunciado do exemplo. E a altura que ele se encontra do solo, olha aqui, 5 metros. E aí basta eu multiplicar. 2 vezes 10 é 20. 20 vezes 5, 100. Então, a energia potencial gravitacional, coincidentemente, deu igual à energia cinética. Agora, basta que eu some essas duas energias, né? A energia mecânica e a energia cinética, mais a potencial, olha, está aqui. Quando eu somo 100 mais 100, eu tenho aqui uma energia mecânica que vale 200 joules. E é isso aí, pessoal. Chegamos ao final, então, da nossa revisão número 2. Eu espero que vocês tenham gostado.